O que é o pregador do Evangelho? Você é o pregador do Evangelho, mas o que realmente é ser pregador do Evangelho? Todos foram chamados para pregar o Evangelho? Todo mundo é pregador do Evangelho? É isso que nós vamos descobrir aqui nesse vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Pitada de Teologia. E nós estamos no terceiro vídeo da série O Pregador e a Pregação. E hoje nós vamos falar sobre o pregador, o arauto de Deus, aquele que leva a mensagem de Deus às pessoas. Quem é o pregador? O pregador é alguém que nasceu de novo e foi vocacionado para esse ministério. Olha, primeira coisa que um pregador deve ter é a experiência do novo nascimento. Porque se o pregador não nasceu de novo, irmão, ele não pode ser pregador do Evangelho. Primeiro nascer de novo. Primeiro se converter. Primeiro viver uma vida de santidade. Primeiro nascer verdadeiramente do Espírito, da vontade do Espírito, da vontade de Deus. Porque a Bíblia nos diz que o que nasce da vontade da carne é carne, e o que nasce da vontade do Espírito é Espírito. Então o pregador deve ser uma pessoa que nasceu de novo. O pregador, no que diz respeito ao ministério da pregação, ele deve ser alguém vocacionado para esse ministério. Olha, irmão, não tem jeito. Tem que ser alguém vocacionado. Tem que ser alguém que Deus vocacionou. Se você tem certeza da sua vocação, se você tem certeza que Deus lhe chamou para esse ministério, para o ministério da pregação, então você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, porque foi para isso que Deus lhe vocacionou. Foi esse ministério que o Senhor lhe entregou nas suas mãos. No que diz respeito à chamada e à vocação, nós temos dois tipos de chamada que nós podemos abordar. Nós temos a chamada coletiva e nós temos a chamada individual. A chamada coletiva é aquela que abrange todos os crentes em Cristo para serem testemunhas de Jesus. Então, todos os crentes, todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm, a responsabilidade de pregar, de testemunhar de Cristo. Adriano, eu não sei fazer como os pregadores fazem, aqueles pregadores que a gente vê pregando nos púlpitos, nos cultos de domingo, nos congressos, nas festas. Eu não sei fazer isso. Então como é que eu vou poder, como você pode dizer que é uma chamada coletiva, que todos foram chamados para pregar o Evangelho? Meu irmão, a pregação mais poderosa que existe é aquela pregação que testifica aqui, na sua alma, que muda você. Você é a maior pregação que pode existir. Porque se você der testemunho com a sua vida de que você mudou, pessoas podem se converter a Cristo. Pessoas podem ir a Cristo por verem aquilo que Cristo está fazendo em você. Às vezes você não pode dizer nenhuma palavra, mas só pela sua mudança de pensamento, sua mudança de comportamento, só pela forma como você mudou, como tratava as pessoas e como trata as pessoas agora, como se comporta agora nos ambientes públicos, a forma como você conversa, a forma como você dialoga com outras pessoas, o seu vocabulário, as palavras que você usa. Meu irmão, isso já faz uma diferença enorme. Você está pregando o Evangelho com a sua vida. É por isso que todos foram chamados para testificar que Cristo salva, que Cristo muda a vida, que Cristo muda as circunstâncias, que Cristo muda a história. A igreja deve ser testemunha do Senhor Jesus na terra. Mas há pessoas específicas que Deus dá o ministério da pregação. Essa é a chamada individual. É a chamada que eu tenho. Eu tenho a chamada coletiva, porque eu sou igreja de Cristo.
Mas eu tenho também a chamada individual para pregar o evangelho. O que é a chamada individual? A chamada individual é específica e o Espírito Santo fala e designa a pessoa para exercer esse ministério. Atenção, toda a igreja foi chamada para testemunhar de Cristo, mas há pessoas específicas que o Espírito Santo capacitou para exercerem o ministério. Esses são os pregadores do Evangelho, o ministério da pregação. Você tem base bíblica para dizer isso? Eu tenho base bíblica para dizer isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 4, diz assim: E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse aqui são os apóstolos falando quando teve ali aquela confusão, que teve a eleição dos diáconos. Então, os apóstolos disseram: escolham entre vocês 7 pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, para ficarem no encargo do diaconato da igreja. E nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós não deixaremos o ministério da palavra. Então, existem pessoas que Deus chamou de forma individual para exercer o ministério da pregação. Então, se você é pregador do Evangelho, você tem certeza dessa sua chamada? Então você tem um ministério de pregação sobre os seus ombros. Você tem essa responsabilidade sobre os seus ombros. Quando você abre também Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 17, a Bíblia diz assim: o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colosso, também dizia a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. É Jesus que dá esse ministério. É Jesus que chama para esse ministério. O Espírito Santo capacita para esse ministério. E nós devemos exercer com excelência e responsabilidade esse ministério da pregação. Paulo escreveu para a igreja dizer para esse irmão chamado Arquipo: atenta para o ministério que você recebeu do Senhor Jesus. Esse ministério você deve exercer com excelência, com pudor, com piedade, que nós ainda vamos ver mais para frente sobre a piedade. Então você exerça esse ministério em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui também para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então está provado que existe ministério da pregação individual. Existem pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho individualmente. É um ministério que Deus entregou nas suas mãos. Cuide desse ministério. Seja responsável por esse ministério. Sendo a tarefa do pregador anunciar as verdades bíblicas às pessoas, este deve preparar-se e dedicar-se a esse grande ministério. Eu estou aqui nessa série dando dicas como você se prepara para esse ministério. Agora, a dedicação deve ser com você. Eu vou aqui mostrar alguns caminhos que eu sigo, que eu percorro, mas a dedicação deve ser sua. E você deve se dedicar nesse ministério, porque Deus confiou ele na sua mão, meu irmão. Deus confiou esse ministério a você, então se dedica nesse ministério. Se consagre a esse ministério. Se doe a esse ministério, porque a recompensa vem de Deus.
O fruto do seu trabalho é para glorificar o nome do Senhor que te chamou para esse ministério. O pregador é alguém que tem experiências com Deus. Então, tenha experiência com Deus, cultive uma vida de intimidade com Deus e exerça esse ministério com fidelidade, para que assim o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida e do seu ministério. Então, se inscreva nesse canal para você não perder nenhum vídeo dessa série. Essa série está incrível. Estou me alegrando muito, estou muito feliz de estar passando esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Deixe o seu like também para ajudar. Uma forma de você estar retribuindo assim a esse projeto. Uma forma de você retribuir esse projeto para que esse projeto continue aí e alcance outras pessoas. Compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja. Compartilhe esse vídeo com pregadores que você conhece, que estão começando aí o seu ministério. E vamos ajudar uns aos outros, irmãos, para que nós possamos assim exercer um ministério de excelência para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo da série. Tchau, paz do Senhor.